algumas informações básicas sobre o curso. O curso vai ser, a apresentação é gravada, né, vai ficar na internet, para que vocês saibam que vocês possam passar isso para outras pessoas também. Então, a proposta é que o nosso curso comece agora no mês de agosto. Assim que terminar o nosso seminário, a gente entra no processo de divulgação e depois de seleção, porque são só 40 vagas. A gente precisa divulgar isso para as pessoas. Então, a proposta do curso de formação de atletas em esportes aquáticos surgiu mais ou menos em 2018, 2019. A maior parte das vezes a gente vê os cursos de especialização muito focados em falar um pouco de tudo, mas acaba não se aprofundando em nada. E a proposta seria ter um tema que fosse voltado para a formação de atletas, e assim como o nosso grupo de pesquisa, assim como o nosso seminário e as ações que a gente faz, que não fosse voltado só para a natação, que fosse realmente voltado para os esportes aquáticos, porque a gente acredita que todos os esportes aquáticos precisem ser desenvolvidos, não só a natação. E a gente também entende que eles são co-irmãos, então que o desenvolvimento de um pode ajudar no desenvolvimento do outro. Principalmente quando a gente está falando de formação, existe uma etapa da formação que a criança, o jovem, ter essa múltipla experiência nos esportes aquáticos é importante, e eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso. Então a ideia é que a gente faça uma breve contextualização e apresentação, e no final fiquem à vontade para fazer as perguntas, tirar as dúvidas. Eu tenho certeza que a Thaís terá uma pergunta, tomara que realmente tenha, tá bom? Então, apesar de toda a importância e relevância que o futebol tem no nosso país, em termos de praticantes da natação, segundo o Atlas do Esporte de 2006, a gente tem um número de praticantes de natação muito maior. Ou seja, entender a natação realmente de maneira mais ampla. A natação que é praticada pelas pessoas de maneira espontânea em rio, em mar, em piscina doméstica, em piscina de clube, de academia. E a gente tem um número de praticantes de natação bem grande. Apesar disso, a gente entende que esse número ainda é pequeno em relação à população que a gente tem no nosso país. Essa quantidade de praticantes, de pessoas envolvidas com as atividades aquáticas, movimenta empresas, indústrias, comércios. Isso é importante a gente saber, porque o esporte de participação, o esporte de competição, ele precisa ter recurso financeiro para que ele aconteça, não tem jeito. O atleta precisa de patrocínio, a gente precisa de uma piscina, a gente precisa de equipamentos, tudo isso requer dinheiro. Então a ideia é mostrar que esse ambiente que a gente está entrando, ele realmente tem aceitação social e ele tem importância em termos também de empresas, de comércio, de indústrias relacionadas aos esportes aquáticos. E aqui eu estou falando de professores, de pessoas que vendem, de pessoas que consomem, do praticante informal, do praticante formal. E o número de piscinas no Brasil também é gigantesco. Se for pensar as piscinas como um todo, a piscina que a pessoa tem em casa, a piscina que a pessoa tem acesso no clube. Então, por que não explorar todos os ambientes de práticas da natação? Atualmente isso ainda acontece de uma maneira mais significativa, porque a gente tem às vezes professores de educação física que vão na casa das pessoas para poder ensinar as crianças a nadar. Então isso já é uma vitória para a gente. Só que muitas vezes as pessoas entendem que essa prática informal nunca pode levar à prática formal, à prática do esporte de competição. E o que a gente quer mostrar é que esse processo inicial de formação ele deveria ser realmente informal. Deveria ter muitas características lúdicas, deveria oportunizar momentos para que a criança brinque de outras coisas e que ela aprenda brincando. E muitas vezes o professor, o treinador de natação pensa, mas isso não é um esporte de competição. Não, isso é a formação do atleta para que ele alcance o esporte de competição. Então não adianta nada todo mundo ser campeão das categorias inferiores, das categorias de base, e a gente não ter representante em Jogos Olímpicos. Na natação, no polo, nos saltos ornamentais. Então a proposta de formação de atletas em esportes aquáticos não é falar só da base, é falar de todo o caminho que a gente acredita que deveria ser percorrido para que a gente aumente a participação em Jogos Olímpicos e em campeonatos mundiais. Ainda dados de 2006, tinha uma representação de mais de 60 mil atletas registrados na CBDA. Isso mostra a relativa importância que o esporte tem também em termos de competição. Isso aqui só para a natação, fora os outros esportes aquáticos. Mas a gente entende, se a gente for comparar esses números ainda com outros países, como os Estados Unidos e a Austrália, o número é muito pequeno. A gente poderia ter muito mais praticantes dos esportes aquáticos da natação em função do nosso tamanho populacional. E outro problema que a gente tem é que a maior parte desses nadadores, agora pensando só na natação, eles estão muito mais voltados ou localizados na região sudeste do que no restante do país. Então, por que esse esporte está concentrado só na região sudeste? A ideia da especialização é que a gente atenda pessoas do Brasil todo. Inclusive, existe a proposta de dar desconto na mensalidade para as pessoas que são de fora do Rio.
Porque a gente quer, enquanto universidade federal, atender todo o país, não só a cidade do Rio de Janeiro. Se a gente for pensar, então, que a gente tem uma quantidade enorme de piscinas no país, que temos muitas piscinas que podem atender a competição, a gente tem a ideia de piscinas ou oportunidade de aprendizagem, tanto realmente da base, da formação, da experimentação geral, quanto do esporte de competição. Então eu não preciso ter obrigatoriamente uma piscina de 25 metros, uma piscina de 50, para um atleta de 9, 10 anos fazer um festival de natação. Posso ter uma piscina de 12 metros, posso ter uma piscina de 33. O mais importante, se a gente está falando de formação, é manter a criança no esporte. Se eu for pensar no polo aquático, que é um esporte que não vai aos Jogos Olímpicos há muito tempo, foi em 2016, porque nós sediamos os Jogos Olímpicos, o que o polo aquático tem que ser sempre praticado com características formais? Se eu estiver pensando em formação, por que não colocar os pés no chão? Por que não usar um macarrão? Por que não ser praticado em outros ambientes que não sejam da piscina? Porque na nossa cabeça só vem o esporte formal, o esporte de competição. E a gente quer pegar aquele esporte formal de competição que os adultos praticam e colocar o goela abaixo das crianças de 9, 10, 11, 12 anos. Então, no polo aquático, a gente tem esse problema, então a ideia da especialização é formar melhor esses professores para que eles trabalhem também com o polo aquático. Se a gente for pensar em saltos ornamentais e no nado artístico, o número de praticantes também é pequeno no Brasil todo. E a gente precisa mudar isso, porque a gente tem água para tudo quanto é lugar. Além de pensar na proposta de formação dos atletas em esportes aquáticos, na pior das hipóteses, a gente está formando indivíduos para que eles não venham a se afogar. Isso por si só também já justifica o curso. Porque a gente entende que o indivíduo que sabe ficar na água, que ele entende o que é estar na água, dificilmente ele vai se afogar. Até porque ele sabe que tem coisas que ele não domina, ele não deveria se sujeitar àquele ambiente que pode levá-lo a se afogar. A gente pode pensar também a prática dos esportes aquáticos, a prática da natação, voltada para a saúde e para o lazer. Por que não, se no final de semana juntar a equipe, juntar uma galera e jogar polo aquático? Por que o polo aquático tem que ser sempre em termos de competição, sempre em termos de formais? Por que o gol tem que ser sempre um gol formal? Por que não pode ser uma pelada, como a gente tem no futebol? E por que a natação tem que ser só na piscina? Por que não pode ser no mar? E existem outros esportes também que utilizam da experiência da natação como parte da sua atividade. Então, muitos desses nadadores, muitos desses atletas formados em esportes aquáticos, eles podem usar dessa expertise para outros esportes, como por exemplo o triatlo. A gente está discutindo isso desde 2018 e 2019, quando a gente começou com o processo de pedido do curso, e o COB no ano passado lançou um documento que é voltado para a formação de atletas em longo prazo. O que agora o COB está fazendo? Ele está pegando esse documento e está fazendo discussões específicas para cada uma das modalidades esportivas. Então percebam que o curso ele é relevante e que realmente a gente está saindo na frente de outras instituições que são muito importantes no Brasil. Então a ideia, mais uma vez, é, se eu entendo que tem muitas pessoas que gostam de estar na água, por que não pegar essas pessoas e torná-las atletas dentro de um processo racional de formação? E além disso tudo, não existe nenhum curso no Brasil com essa proposta de formação de atletas. Então é um curso com uma proposta nova, é um curso que não tem proposta parecida no Brasil, é um curso que pode ser feito por professores, por treinadores, por qualquer pessoa que esteja voltada a trabalhar com os esportes aquáticos. Mas na academia que eu trabalho tem uma piscina de 10 metros, e a ideia não é formar atletas. Não tem problema, Gabriela, porque esse menino tem 6 anos, mas um dia ele vai ter 15. E ele pode depois ir para um clube maior, e ele vai estar preparado para ser jogador de polo se ele quiser, ou para ser um nadador, ou para nadar em águas abertas. Ele foi formado para estar na água, e essa é a ideia. Então, rapidamente apresentei para vocês a proposta do curso, os professores, o objetivo, os objetivos, as disciplinas, depois eu falo da parte financeira. Então, a proposta do curso é que a gente atenda professores de educação física, então a pessoa já tem que estar formada, não pode estar ainda estudando, para que essas pessoas se capacitem e venham trabalhar de maneira mais racional, sistematizada e organizada com a formação de atletas em esportes aquáticos. A gente espera que a médio e longo prazo a gente tenha também como efeito disso a melhora na formação dos atletas. Lógico que a gente precisa de tempo, que envolve a formação e a transferência disso para a prática, mas essa é a nossa ideia. E a gente acredita e a gente espera que nós sejamos depois referência na formação desses treinadores. Então esses treinadores de destaque saíram do nosso curso de especialização, porque não tem nada parecido no Brasil. E como trabalho de conclusão de curso, você pode fazer o tradicional TCC, se você quiser, o artigo,
e a gente está propondo algo novo, que seria a apresentação de um produto tecnológico. Então a Tamires trabalha num clube e ela quer propor algo que melhore a prática dela. Legal, a gente, enquanto universidade, vai tentar ajudar a Tamires a criar esse produto, colocar esse produto para acontecer. Pode ser o que vocês quiserem. Guilherme, bolei um circuito na piscina para poder melhorar o processo de adaptação aquática das crianças. Eu preciso de um material inflável para colocar na piscina. Se isso é rápido de montar, desmontar, com cano, alguma coisa assim. Vamos pensar na proposta, vamos montar isso. Então, existem setores na universidade que podem ajudar a gente nesse sentido. Quero propor um aplicativo para poder facilitar o controle de treino. Vamos tentar fazer isso. E essa é a ideia. Então, a coordenação do curso está comigo, com a Francine, os inseparáveis aí. Se eu tiver, Francine, tá? Se a Francine tiver, eu estou junto. Isso é interessante pelas características que cada um de nós tem, tanto as semelhanças quanto as diferenças, eu acho que isso é importante. E para que a gente possa atender todos vocês. Então, aqui tem uma parte do corpo docente. A maior parte dos professores são da UFRJ, porque são professores com qualidade, porque também é uma exigência do curso. E a gente também tem professores da UERJ, professores que trabalham diretamente na prática, todos mestres e doutores. E nós teremos também outros professores convidados. Essas daqui são as disciplinas propostas para o curso. Então, são realmente disciplinas focadas no professor que vai receber o aluno de 2, 3 anos de idade e vai formar esse atleta até os 17, 18 anos, em qualquer modalidade esportiva, para que ele venha a ser um atleta olímpico. Essa é a ideia de formação. Então não é trabalhar com atletas até 10 anos, porque até 10 anos ele não está formado. Pela proposta do documento do COB, pelo que tem na literatura e pelo que a gente acredita, esse atleta vai estar formado com 15, 16 anos. Isso pode acontecer um pouquinho antes, pode acontecer um pouquinho depois, em função de características próprias, de quando ele começou a fazer o esporte, né? Tem algumas pessoas que começam mais tardiamente, como é o caso da Thaís, mas de qualquer maneira a pessoa entra em etapas de formação que permitam que ela participe do esporte de maneira mais sadia, saudável e com rendimentos esportivos. O processo seletivo então acontece agora em junho e julho. A nossa intenção realmente é começar no mês de agosto. E esse processo seletivo consiste nessas 3 etapas: carta de motivação, então, por que você quer fazer a especialização com a gente, o seu currículo. Aí no edital vai ter todo o processo de pontuação, em termos de experiência prática, em termos de publicação, a ideia é que seja bem ampla, e também uma prova escrita. E pensando justamente nessas pessoas que moram fora da cidade do Rio de Janeiro, eu recebi e-mails, por exemplo, de pessoas do Nordeste querendo fazer o curso. Eu não vou fazer essa pessoa vir aqui para fazer uma prova escrita. Então a ideia é que essa prova seja online. Que a pessoa possa fazer a prova online, e depois, se ela realmente se interessar em fazer o curso, ela faça as viagens. A gente tem um encontro por mês, e essa é a proposta do nosso curso também, aos sábados e domingos. Esse é um outro desafio para a gente, porque as especializações aqui acontecem todos aos sábados. Só que se a gente fizesse esses encontros todos aos sábados, ficaria muito difícil das pessoas de fora participarem do curso, e a gente quer realmente atender o país todo. Da parte financeira, essa aqui é a nossa proposta para que o curso seja realizado. Tem uma matrícula de R$ 150 e as mensalidades são de R$ 360. E tem descontos a partir de determinados critérios que a gente considera que são importantes. Então, se for ex-alunos da UFRJ, 10% de desconto. Dentro do processo seletivo, os 3 primeiros colocados vão receber 20% de desconto. E quanto mais longe a pessoa morar, vamos dizer assim, esse desconto vai acontecer também. E a intenção realmente é essa, que a gente atenda as pessoas não só da cidade do Rio de Janeiro. Outra coisa que a gente está pensando em fazer é entrar em contato com locais de hospedagem, de refeição, para a gente criar como se fosse um pacote para receber essas pessoas. Porque eu entendo que não é só a pós-graduação, a mensalidade. Tem deslocamento, tem a estadia. Então a ideia é realmente que a gente pense nesse pacote para poder facilitar a vida das pessoas. Então nosso sonho, como eu disse para vocês, é que daqui a alguns anos a gente seja referência na formação de treinadores em esportes aquáticos e a partir disso as pessoas passem a procurar mais a nossa especialização. E quem sabe, se as pessoas tiverem interesse dessa experiência com a nossa especialização, as pessoas possam entrar no mestrado e no doutorado também, fazer parte do nosso grupo de pesquisa. Então a proposta é que a gente pegue o aluno desde a graduação e realmente também a gente contribua com o processo de formação dele. Ele está na graduação, participa do nosso grupo de pesquisa, que qualquer pessoa de qualquer lugar do país pode participar. Ele vai para a especialização, faz o mestrado, faz o doutorado. O cara vai ficar com dor de cabeça de tanto ver água, mas não tem como o cara não ser bom. Tá? Por todo o processo que a gente acredita que vai acontecer.
Eu criei um QR Code para poder direcionar as pessoas interessadas para um grupo no Telegram. Não é no WhatsApp, é no Telegram porque fica mais fácil, porque as mensagens, se você entrou hoje, você vê tudo que já está lá desde o ano passado, para não ter que ficar postando, repostando. Tem 2 cartazes ali fora, as pessoas que estiverem interessadas depois podem escanear e às vezes mandar para um amigo, não sei, alguma coisa assim, para que a gente comece a fazer essa divulgação. Então, em termos de futuro, a gente espera realmente que a gente contribua com a melhora da formação desses atletas, para que o país realmente entre num processo de participação em Jogos Olímpicos e Mundiais, onde as pessoas reconheçam assim, no Brasil existe uma escola de formação de atletas, as coisas não acontecem de maneira aleatória, porque por acaso alguém deu certo, apesar de todo o sistema, tá bom? Conto muito, Marina, com a ajuda de vocês, para ajudar na divulgação, porque só a gente não consegue fazer isso sozinho, tá certo? Obrigado e aproveitem o seminário. Obrigada, Guilherme. Bom, espero que no ano que vem no seminário a gente esteja lançando mais turmas, né? Eu acho que a aposta tem tudo para ser um sucesso.